maior erro que os médicos cometem é não saber o que fazer com o caixa que sobra no final do mês. Quando o médico ele acha que ele tem que ganhar, ele tem que aumentar o padrão de vida à medida que ele está recebendo, que ele está faturando mais. A simetria de informação é uma benção. Quem vai atrás de conhecimento, quem vai atrás de entender como que você resolve aquele tipo de problema, tende a ter muito mais sucesso do que as pessoas que já têm tudo pronto e a competição fica muito grande. Como gerir as finanças do seu consultório? Se você decidiu, em algum momento, abrir o seu consultório, você vai ter que lidar com as suas finanças. É uma questão inevitável. Esse é um tema fundamental e que muitas vezes a gente acaba fugindo, né? Como médico, porque é muito distante do nosso universo. E o tema hoje do MavHack é sobre isso. Guilherme, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom ter você aqui. Cara, vamos começar com uma pergunta assim de base. Você tem acompanhado muitos médicos nos últimos anos. Qual o principal erro que você vê, assim, aquele de base, que a galera mais comete em relação às finanças no consultório? Cara, o maior erro que os médicos cometem é não saber o que fazer com o caixa que sobra no final do mês. Com certeza é isso. Sobrou 5 mil reais, sobrou 10 mil reais, o que eu faço com esse dinheiro? Eu guardo na minha conta bancária para pagar as minhas contas no próximo mês, eu tiro para minha pessoa física ou eu vou investir na minha empresa? E essa falta de decisão, essa falta de clareza impede que os médicos cresçam, impede que os médicos enriqueçam na pessoa física ou que eles vão dar passos que eles não deveriam dar e fazer isso na hora errada. Excelente. Cara, isso me traz uma provocação grande, né? Porque, assim, essa é uma decisão puramente estratégica, né? Sim. Se a gente pensar que o trabalho do empreendedor é a alocação de capital, né? Onde é que ele vai colocar o dinheiro dele que vai trazer mais retorno ali. Você, né, tem formação em engenharia, tá agora com um projeto aí do CFO de consultório. Como é que vocês, vamos dizer assim, como é que vocês conseguem apoiar o médico nesse processo da construção desse repertório e desse processo de tomada de decisão, né? Porque não vai ter uma resposta certa, né? Para essa pergunta, senão a gente respondia aqui e estava resolvido para todo mundo. Assim, a gente tem que... O começo do trabalho financeiro, ele começa na psicologia. É de você garantir... Apesar de a gente não ser psicólogo, a gente tem que se envolver com isso, que é... a gente não pode se enganar de que a gente vai enriquecer começando uma clínica nos primeiros meses. E eu acho que tem gente que olha para o faturamento, poxa, faturei 10 mil, faturei 20 mil, faturei 100 mil, e acha que aquele dinheiro é dele. E na verdade, primeiro que nem é o dinheiro da empresa ainda, que o faturamento você vai gastar um monte de coisa, vai sobrar alguma coisinha, e quando sobrar, você tem que ter uma mente muito forte para simplesmente entender que uma parte daquele dinheiro é seu e não todo o dinheiro. Uma parte do dinheiro vai ter que ir para sua empresa, vai ter que ser reinvestido até para você sobreviver. Com tanto de clínica que que estão sendo criadas hoje, crescer se tornou um ato de sobrevivência, não um ato de você simplesmente uma coisa de ego. Não, é um ato de sobrevivência. Então, quando a gente olha para as finanças, a gente apoia primeiro entendendo assim, olha, a gente precisa segurar um pouco as contas na pessoa física de tal e tal forma para a gente poder fazer a sua empresa de fato virar uma empresa. Sair desse consultório que está pequenininho, que a gente está apanhando para trazer paciente, que a gente está apanhando para pagar as contas, para ter um pouco mais de gordura, para aí sim a gente começar a enriquecer na pessoa física. Mas o enriquecer na pessoa física é um passo que você precisa dar não agora, no futuro. E eu sei que isso é até um pouco contraditório, porque a motivação de muitos médicos de abrir um consultório é enriquecer. Então você fala assim, poxa, eu estou aqui dando plantão, eu estou aqui trabalhando para algum terceiro, eu vou abrir meu próprio espaço para eu conseguir ganhar mais dinheiro no particular, ganhar mais dinheiro como médico, como profissional da saúde. Só que você tem que entender que para acontecer isso, ele não vai acontecer de forma imediata. Você vai ter que dar um passo para trás quando você for fazer, para sua empresa de fato virar uma empresa, ela virar uma máquina de dinheiro, mas ela precisa de tempo para isso acontecer, e tempo e dinheiro.
quando sobrou um dinheiro no final do mês, a gente tem que ser bem estratégico com o que a gente vai fazer. Se a gente quer ser uma clínica, Caio, assim, que quero faturar 20 mil reais por mês ao longo da minha vida toda, tá tudo bem a gente tirar, sobrou 5 mil reais, tá tudo bem você tirar para sua pessoa física esses 5 mil reais. Só que ninguém quer isso. As pessoas querem faturar 20 mil esse mês, daqui a pouco fatura 25, daqui a pouco fatura 30, daqui a pouco fatura 50, 100, 200. E para esse crescimento acontecer, ele não é simplesmente uma coisa natural, uma coisa que o mundo vai te trazer paciente e a coisa vai acontecer. Empresa, você paga para trazer paciente. Então, quanto mais você investe nesse mundo, em ter capacidade para atender, em ter agenda para atender, em ter dinheiro investido em tráfego pago, em marketing para atrair esse paciente, maiores as chances de você alcançar esse mundo. Então a gente tenta olhar um pouquinho para o futuro, trazer essa visão de futuro para o médico no presente e falar, olha, a gente precisa ir por esse caminho, senão você não pode chegar na Black Friday e gastar uma porrada de dinheiro esse ano, porque senão a gente está ferrado. E não só ferrado porque a gente quer atrair paciente, mas porque janeiro vai ser um mês ruim. Então, poxa, a gente precisa ter dinheiro para segurar as pontas em janeiro, para segurar as pontas em fevereiro e em março. Sazonalidade. E aí, se você não tem dinheiro, se você gasta no presente, não olha para o futuro de forma estratégica, o que acontece? Em março do ano que vem, você volta do zero. E aí você volta não tendo paciente, tendo dificuldade para pagar as contas, vai começar a recuperar em junho, começa a ganhar dinheiro em julho, novembro volta de novo a mesma coisa, gasta dinheiro na pessoa física e volta esse ciclo. E aí você cresce pouco ano após ano, ou quase nada. E com esse mercado que a gente tem de clínicas sendo abertas de uma forma incontrolável agora nos últimos anos, cara, a gente podia se dar esse luxo nos últimos tempos de fazer isso. A gente pode crescer pouco ano após ano. Mas, cara, daqui a 5 anos, será que realmente vai poder ser assim? Será que a gente está investindo em tráfego pago hoje? Será que o custo não vai aumentar tanto porque tem uma oferta tão grande a ponto da gente não poder, não ter uma verba grande de marketing daqui a 5 anos? Então tem que ser um pouco estratégico, sabe, Caio? Excelente. Cara, eu acho que tem um aspecto aqui, né, e até no meu próprio processo de desenvolvimento individual mesmo, né, como médico, empreendendo, enfim, fiz algumas formações em finanças também e eu fui percebendo, talvez, não sei, para você que veio da engenharia, tende a ser mais natural, né, mas pensando do lado do médico, cara, a gente, obviamente, né, é treinado 10 anos para atender o paciente. E aí você chega no hospital ou na clínica, seja onde for, você chega e os pacientes chegam. Aí você decide empreender em algum momento. Aí você descobre que você tem que fazer o esforço para as pessoas virem. Porque ela não sabe que você existe, ela não sabe se você é a melhor opção, se vale a pena investir aquele recurso ou não. E nesse processo, tem uma nova forma uma nova linguagem, porque para mim finanças é uma linguagem, né, de interpretação do mundo, assim. Que não é uma linguagem natural, às vezes pode até parecer um pouco contraditória, né? E tem toda essa questão da relação do médico com o dinheiro e de como uma profissão que nasceu no Ocidente dentro de orfanatos e que, né, grande parte de Santa Casa, todas essas grandes instituições eram instituições dedicadas aos pobres que não tinham acesso à medicina, então querendo, a gente teve toda essa tradição, né, que foi carregada, e agora a gente está num mercado que, cara, é uma profissão e você precisa pagar suas contas com isso e que o poder, né, há 30 anos atrás o cara nem precisava se preocupar com isso, porque o poder de compra do médico era tão grande que, cara, se o cara fizesse tanta besteira, não se preocupasse com nada de marketing, de finança, nada, ainda assim o negócio dava certo, só de existir, né? E agora o cara tem que pensar de uma forma diferente. E aí eu queria voltar lá na base, e aí talvez a gente pode ir pensando nas etapas, né, do projeto. Eu acho que tem aquele primeiro momento, quando a pessoa, enfim, inicia talvez os primeiros 10 mil, 15 mil ali do consultório, que a empresa e o médico são quase que a mesma coisa, né? Sim. E aí a gente tende a ver bastante essa junção de pessoa física com PJ. Você acha que esse é um erro só do início, ou você vê, cara, gente que já está, vamos dizer assim, em outras etapas do negócio, em outras etapas de faturamento, mantendo esse comportamento? E quais são as dificuldades maiores que vocês têm quando você pega um cliente que, cara, ele tá nessa estrutura e, pô, você tem que meio que refazer tudo zero e reconstruir essa base junto com ele, né? Isso é um erro de médicos de forma geral, independente de faturamento. A gente atende clínicas que faturam
1,5 milhão mês, que ainda tem mistura de pessoa física e jurídica, para você ter uma ideia. E parece que é exceção, mas não é. É realmente um mundo que ele é motivado no começo, essa mistura é motivado por realmente a empresa nascer de uma forma muito natural. Então você abre uma clínica, diferente de outras formações, a área da saúde no geral, você abre uma empresa de uma forma muito natural. Você quer atender melhor o paciente, ganhar mais dinheiro no particular e para isso você precisa de uma sala. E aí para essa sala você precisa no máximo de uma atendente. E aí isso é uma empresa, as pessoas não percebem, mas isso começou uma empresa. Qualquer outra área que você vai pensar da vida, engenharia, por exemplo, quando eu vou abrir uma empresa, eu penso na gestão, eu vou pensar em como que vai ser, qual o capital, tal, estrutura. Então, você já tende a fazer uma separação. Medicina não. E quando isso acontece, qual que é o motivador e o catalisador disso continuar ao longo da vida do médico? Ele tem que ter esse estalo a ponto de dizer não no curto prazo para coisas que parecem fazer sentido, para ele poder ter uma certa segurança e um pouco de fôlego e conforto lá na frente. É a questão de milha, por exemplo. Poxa, tem muito médico que mistura pessoa física e jurídica porque tem um cartão na pessoa física que vai dar milha para ele e por conta disso ele vai comprar 15 mil reais de estoque no cartão de crédito. Ou pagar boleto na pessoa física para poder criar relacionamento com o banco, para poder pegar um empréstimo do futuro para comprar uma casa. É legal? Faz sentido? Faz. Mas isso vai dar mais dor de cabeça para o médico do que realmente dar um retorno financeiro para ele. E como que a gente faz essa separação? Poxa, beleza, que a gente não pode ser radical no começo de falar, não, agora sim a gente vai trocar totalmente, a sua pessoa jurídica vai ser 100% para a empresa, a pessoa física totalmente para a pessoa física, em contas bancárias. A gente começa segregando, falando assim, beleza, a gente vai fazer na pessoa física uma parte da empresa, vamos abrir então uma conta bancária só para pessoa jurídica, dentro da pessoa física, para garantir que você vai ter milha, para garantir que a gente vai ter limite no cartão para poder fazer compra, porque um problema também na pessoa jurídica é a falta de crédito, então você não consegue um cartão de crédito tão fácil numa conta pessoa jurídica, isso é um problema. Mas para a gente poder criar crédito, a gente precisa criar relacionamento com o banco. Então precisa ter movimentação na conta pessoa jurídica durante algum tempo. E se isso nunca começar, nunca vai ter crédito. Então você começa fazendo o básico bem feito. Pega um cartão, você começa transicionando para a pessoa jurídica a ponto de o que tiver de pagamento a gente vai fazer pela conta, mesmo a fatura do cartão que está na outra conta, para o banco ver que você tem uma movimentação. Você pega um banco que ele vai conseguir te trazer um relacionamento bom, exemplo, você pega bancos grandes hoje, que são um pouco mais digitais, você consegue fazer uma conta que em 6 meses você vai ter um contato com o gerente para mostrar, opa, olha, eu tive uma movimentação assim, assim, assado, será que você não consegue me liberar limite? E aí você faz a transição. Essa mistura, assim, ela acontece também, numa outra análise, pelos médicos não terem um teto de gasto na pessoa física. E é um negócio, cara, que parece até brincadeira, mas ele é nessa questão que a gente falou no começo sobre o problema maior ser a gestão de caixa, o que sobrou no final do mês 5 mil reais, a gente conseguir investir isso da forma correta, o problema é quando não sobra 5 mil reais. E quando não sobra, normalmente não é um problema da clínica, é um problema da pessoa física do médico que está gastando demais. Porque você pega o caixa, sobrou dinheiro no final do mês, você deveria separar isso em 3 caixinhas, Caio, que é, primeira caixinha é o dinheiro que vai para sua conta na pessoa física, então sobrou 15 mil reais no final do mês, eu não me paguei ainda como médico. Eu posso pegar essa parte do dinheiro para colocar na minha pessoa física, que a gente vai chamar de distribuição de dividendo. O do meio, que é o capital de giro, que é guardar um dinheiro para pagar as contas no próximo mês. Exemplo, poxa, no dia 1 eu já tenho que pagar funcionário, só que eu não ganhei dinheiro no dia 1 ainda. Você pega o dinheiro do mês passado para gastar aqui, e o último é caixa livre, que é o dinheiro que você vai reinvestir na sua empresa, na sua clínica, em marketing, em equipamento novo, alguma coisa que não está nos seus gastos ainda. O problema é quando essa distribuição de dividendo está muito alta. E aí você não tem aqueles 15 mil, aqueles 20 mil que deveria ter, porque você está gastando demais. E aí você nem sabe por que você não está gastando demais, porque está tudo tão misturado, que o seu cartão está tão alto, que você já fez um projeto de casar, já fez um projeto de apartamento, que está te consumindo tanto dinheiro, que isso na prática, ele é um tiro no pé, porque a sua clínica nasceu para te enriquecer, e você não está dando espaço suficiente para a sua clínica crescer e te enriquecer. E isso acontece... É o famoso sequestrador, né? O cara sequestra totalmente a empresa dele todo mês. Totalmente. E não define um teto. Fala assim, meu salário vai ser de tanto. Meu salário vai ser de tanto. E qualquer empresa, se você for entender uma estrutura de uma empresa grande, agora no mercado financeiro a gente estudava muito a estruturação de empresas maiores. O sócio, ele tem um salário por fazer um trabalho executivo, por estar exercendo, pode ser a medicina, mas também vai fazer a gestão, você tem um salário por isso.
E é um salário que ele pode estar atrelado à produção médica? Pode estar atrelado. Pode ser um valor simplesmente fixo para pagar suas contas? Pode ser. E depois, se sobrar algum dinheiro, em algum período maior, exemplo, 3 meses, 6 meses, 1 ano, você faz uma distribuição daquele caixa que está sobrando. Mas não pode pegar e simplesmente ter valores aleatórios. Ah, sobrou tanto, vou colocar aqui na pessoa física. E às vezes é uma questão de pessoa física mal organizada, sabe? É pura e simplesmente isso. E quando você faz, tipo assim, essa questão de, tem muito médico que fala assim, não, mas meu salário tem que ser alto agora no curto prazo. Cara, pensa bem, a sua empresa, ela nasceu para te dar dinheiro. Então, se você tira menos da empresa hoje, garante que você vai sobrar um dinheirinho, vai colocar em marketing, vai colocar onde for, para ela crescer, daqui a 1 ano você tende a tirar muito mais dinheiro do que você está tirando agora. E o contrário não é verdadeiro, porque se você tira mais dinheiro, você pena o crescimento. Então você vai sempre manter aquele... E você não vai conseguir completar a curva, você mantém uma linha reta e a área dessa linha reta, como engenheiro, vai ser menor do que a curva, entendeu? Você não consegue ter um processo de reinvestimento que vai levando a empresa para um próximo passo, né? Exato. Cara, eu queria entrar um pouco na questão da pessoa física, porque é o que eu vejo muito também, assim, às vezes até do nosso lado aqui, né? O médico, quando vem fazer uma formação com a MEF Brasil, ele está fazendo um investimento, né? E eu gosto muito de um modelo mental que é a curva em J, né? Então, cara, em quase tudo na vida você vai ter que investir, seja tempo, seja dinheiro, seja o que for, né? Se você for fazer plantação, cara, você vai ter que cavar, botar semente, regar, não. Ou seja, você ficar só descendo. Aí começa a ter algum sinal ali de resposta, mas ainda você não teve retorno, para que lá na frente essa curva comece a crescer, aí você pega o elemento do J ali. Entrando na pessoa física, assim, o que é que você vê, cara, que geralmente tende a dificultar bastante, assim? Tipo, a galera tem muito passivo, compromissos que ele não consegue ter flexibilidade de orçamento, ele não consegue dar um passo atrás, e aí tem que ficar naquele salário ali que, enfim, ele acha que tem que ser aquele valor, e aí não consegue também, tipo, tem que sequestrar a clínica, porque ele não consegue tirar menos da clínica por causa daquilo. O que é que você vê que tem os padrões mais comuns, assim, de erros ou de fatores que dificultam isso? Cara, o principal fator que ele vai motivar todo o restante é o ego. Quando o médico ele acha que ele tem que ganhar, ele tem que aumentar o padrão de vida à medida que ele está faturando mais. E é um erro, assim, tem vários erros nessa única frase, que é, primeiro, entender que receita, ela não é ganho, ele não é ganho. Então você faturou, você emitiu 30 mil de nota aquele mês, você faturou isso, você vendeu isso, isso primeiro que não é um dinheiro que você vai ter que pagar as contas ainda antes disso virar lucro. E antes de virar lucro, esse dinheiro você tem que receber esse dinheiro no cartão para isso virar caixa. Então demora para esse dinheiro aparecer para você, ele é menos do que o faturamento. Às vezes foi um plano de acompanhamento de 12 meses, o cara vai pagar em 12 parcelas. 12 parcelas. E aí você entra numa espiral de assim, poxa, se eu vendi 100 mil esse mês, se eu vendi 30 mil, se eu vendi 50 mil, começa a brilhar o olho de uma forma que ele vai para a pessoa física assim, caramba, vai falar com a esposa, com o marido, com quem for, caramba, olha como a gente está indo e tudo mais. Aí começam os planos da pessoa física em paralelo a isso a aumentar também. Então, poxa, agora é o momento da gente fazer tal coisa que a gente estava esperando há tanto tempo para fazer. Comprar uma casa, a gente pode casar agora, a gente pode viajar porque a gente merece. E aí esse senso de merecimento, cara, que para mim tá totalmente ligado com a questão do ego, é um risco, é um problema. E aí é nisso que o pessoal fica travado, de ganhou um pouco, faturou um pouco mais, você vai para a pessoa física e você se permite dar um estilo de vida maior. E na prática, quando você começa a ver o contrário de médicos que têm muito sucesso no consultório, eles realmente passaram por esse J, só que eles no começo, cara, eles ficaram muito em silêncio quando começaram a faturar bem. Quando você fatura 30, 40, 50 mil, 60 mil, 100 mil, você realmente tem que diferenciar isso do que é ganho seu na pessoa física, normalmente com um salário bem definido, e você não deixa isso subir a sua cabeça, sabe? Você fala, caramba, posso estar faturando 150 mil agora esse mês. Mas, cara, calma aí, eu tenho meu salário, eu tenho uma equipe para pagar, eu vou ter um janeiro que vai ser ruim. Então, eu tô tendo uma graça de poder pegar um dinheiro e não me prejudicar no futuro, e não que eu vou ter um dinheiro para gastar agora, entendeu? Você tem que ser um pouco estratégico com o dinheiro, porque na verdade ele não é seu. É a empresa te dando um benefício de falar assim, olha, faça a gente crescer, faça a gente não ter problema no futuro aqui.
problema é quando você pega isso e coloca no seu bolso, sabe? Cara, e eu vejo que tem um fator psicológico que tende a dificultar muito isso, que em geral a carreira do médico, até diferenciando da engenharia, né, de outras profissões, ela tem um pouco aquele efeito jogador de futebol, né? Tipo, o cara não ganha nada, tipo, ele passa a formação toda, você não tem como ter estágio remunerado, aí você vai para residência também, você ganha R$ 3.000, ou seja, você fica no déficit, você vai dando uns plantões, e aí daqui a pouco ele termina e ele dá um salto, mesmo que seja a custo de, vamos dizer assim, de serviços mais cansativos, né? Que ele vai ganhar isso no volume, mas aí às vezes ele dá um salto de 4.000 que ele estava na residência para 30.000, para 40.000. E aí, cara, esse salto, eu acho que ele gera um efeito psicológico, ainda mais o cara que está, sei lá, 10 anos nesse processo de escassez, assim, que eu acho que gera essa sensação de, cara, agora é a hora, né? Agora é a hora de realizar as coisas. E é difícil, porque você precisa entender que, na verdade, cara, você, na verdade, está no começo dessa segunda fase, né? Exatamente. E não na fase já de colher os frutos, né? Exatamente. Exatamente. E assim, e quando você vê essa espiral acontecendo, você vê que é difícil, é claro que você segurar as pontas, você tem uma série de promessas que foram feitas para você, que elas não são cumpridas ainda, de você ganhar dinheiro na medicina, de você realmente trabalhar muito, ter retorno. E você também deve ver muito colega que está ganhando muito dinheiro, pelo menos no Instagram, exercendo a medicina, e você fala, caramba, agora é a minha hora realmente de prosperar. Mas, de novo, isso é um tiro no pé, cara. É você pegar e falar assim, cara, se você não consegue controlar isso muito bem, você vai virar realmente um médico de aparência, que realmente no Instagram vai ser muito bonito, você andar de BMW, você ter um apartamento novo, você casar e ter uma festa bem bonita, mas na prática você vai ser infeliz, porque você tende a criar dívida, você tende a sempre trabalhar para pagar suas contas, e a tendência, se isso acontece desde o começo, é você nunca poder parar de trabalhar. Sendo que a clínica, ela nasce para você ter opcionalidade daqui a X tempo de você ganhar dinheiro muito mais do que fazendo plantão ou fazendo da forma como você faz hoje, de faturar seus 20, 30 mil reais, ainda sem você proporcionalmente trabalhar para isso. Então, lá na frente, quando você começa a criar marca, quando você começa a desenvolver uma clínica grande, você começa a ganhar dinheiro através de trabalho de terceiros. Você começa a ter um pouco mais de patrimônio para depender menos da clínica, para exercer, para manter a sua qualidade de vida. E quanto mais você pega o dinheiro que sobra e gasta na sua pessoa física, e quanto mais você vai alimentando esse gasto na sua pessoa física, você tardia esse crescimento. Só que 10 anos atrás, você podia fazer esse crescimento, você podia demorar o quanto você quisesse para fazer esse crescimento. Isso podia acontecer. Só que, cara, a gente vive num mundo tão incerto hoje, né? Em questão de medicina, com a questão de clínica, em questão de uma demanda aumentando tanto. Beleza, que a população tende a ir mais por particular agora, ela tende a gastar mais com medicina, com saúde, tudo bem, mas a gente tem uma competição que ela tende a aumentar, Sim. a ponto da gente, cara, você tem a opção de você... Você ter como pressuposto de que o que está dando certo agora vai continuar dando certo daqui a 3, 5 anos é uma premissa muito arriscada, né? Demais. Demais. E é uma premissa que ela normalmente tende a estar errada. E você vê, assim, até quando você vai gastando mais à medida que você vai ganhando mais e sempre dependendo de trabalhar muito, você percebe quantos médicos são infelizes nisso. Porque você sempre tem uma dívida, você sempre tem que... Poxa, se você tiver um mês ruim, você pode acabar com a sua família, entende? Você pode... Tem 4 pessoas, 5 pessoas dependendo de você e você não está sendo responsável o suficiente para garantir que você vai fazer dinheiro ou segurar as pontas de todo mundo pensando no futuro, sabe? E aí você vive... Cara, e tem um fator que me parece assim que complica isso, que é diferente de quase todas as outras profissões, o médico não tem muito... O teto de trabalho é muito mais alto, né? Sim. Porque a gente tende a acostumar, até porque durante a residência você geralmente ele tem 60, a depender da área, 80, 100 horas só da própria residência, e o cara ainda tem que fazer uns plantões extras para conseguir pagar as contas. Sim. Então o cara acostuma com um volume de trabalho muito grande, que em determinado momento pode ajudar ele a ser intensivo ali na formação, no investimento no consultório, mas quando ele sai dessa etapa e aí ele entra nessa espiral de dívida, de
passivos que ele tem que pagar todo mês. E ele fala, não, mas eu consigo pagar aqui mantendo esse volume. Cara, aí o cara, ele cria a jaula de ouro dele, né? Sim. Porque, cara, ninguém consegue sustentar 70 horas, 80 horas de trabalho de forma indefinida, né? Durante 10, 15 anos. Sim. Cara, eu juro a você, eu já conheci médico que o cara dormia uma noite em casa, mano. Juro a você. Na época que eu rodei no SAMU, assim, o carro do cara parecia o apartamento dele, assim, ele tinha tudo dentro do carro, porque ele saía de um plantão e ia emendando no outro, assim, era bizarro. Então, e não, assim, obviamente esse era um caso extremo, mas entre isso e entre o que é, vamos dizer assim, o padrão de trabalho de 80% da população, que é 40 horas por semana, cara, a própria demografia médica mostra isso. A grande maioria está de 60 horas para cima. Né? Aí você começa a ter filho, aí daqui a pouco você não vê seus filhos. E aí você vai virando uma bola de neve infinita ali, né? E sabe uma coisa que eu vejo como que as pessoas conseguem sair desse espiral? É quando elas entendem que clínica médica é um ótimo negócio e vale muito a pena você gastar dinheiro com ela. Quando você decide, quando você vai começar a pensar em investimento, quando você vai começar a pensar em ganhar dinheiro, e você percebe que se você coloca dinheiro na sua clínica de forma estratégica, você ganha muito mais dinheiro com isso. Quando as pessoas começam a perceber isso daqui, elas falam, caraca, minha margem é muito boa, o meu investimento em tráfego pago está sendo muito bom. Quando elas começam a ver indicadores e começam a ver que entre tirar dinheiro da clínica e colocar no CDI ou colocar dinheiro na clínica e fazer ela crescer, quando eles têm o primeiro gostinho do que é, tem uns 5 mil reais a mais, coloco aqui e você vê um retorno acontecendo, você fala, caraca, calma aí. Aí começa a organização da pessoa física para... O que eu tô fazendo de errado assim, sabe? Porque se eu coloquei 5 mil e tá me dando 15, 20 mil em 3 meses, cara, por que eu não pego mais dinheiro e coloco? E aí começa a ter a clareza, sabe? É ali que acontece. Tem um termo que eu gosto de utilizar na nossa formação de negócio, que é mentalidade de ROI, né? Começa a pensar as coisas de uma forma de, cara, qual é o retorno que a alocação aqui desse investimento vai me trazer, né? Cara, pensando o que o médico precisa saber de finanças, porque a gente está falando vários pontos aqui que, assim, a depender do nível de maturidade da pessoa, cara, você começa a falar em EBITDA, lucro líquido, margem bruta, a pessoa começa a suar frio, né? Que nem quando a gente entra no internato e você chega lá e tá todo mundo falando um bocado de sigla que a gente não tá acostumado. Na sua visão, você tá do outro lado prestando serviço pro médico nesse apoio, nessa visualização. Na sua visão, qual é o repertório que o médico precisa ter? Ou se o médico precisa ter esse repertório ou não, cara, você contrata uma consultoria, contrata um terceiro e vai dar certo. Cara, assim, isso eu sou muito prático, porque, assim, acho que você tem que, até você faturar seus 200 mil reais mês, até lá, você tem que saber pouca coisa de finanças. Você tem que saber o básico bem feito para você poder ganhar dinheiro e poder trazer um volume relevante de pacientes para o seu consultório. Quais são esses indicadores? A primeira coisa é você entender que o que você vende é diferente do que cai na sua conta. Então essa é a primeira coisa. Então, poxa, estou vendendo aqui 50 mil reais. Poxa, mas o pessoal está pagando no cartão, você vai pagar estoque, você vai ter uma compra grande a ponto de o que você de fato vai receber e o que de fato vai sobrar na sua conta é muito diferente do que você vende. Então esse é o primeiro ponto. Você entender que no final das contas o que vai importar é, no final do mês, quanto sobrou dinheiro no seu caixa. Esse é o grande ponto. O segundo ponto, cara, é você entender, olhar para o seu... E aí já é a primeira derivada aqui, a primeira análise, entre aspas, mais complexa, que é interessante de olhar, que é o seguinte, fazer uma conta, de pegar o seu paciente e falar assim, cara, o meu paciente novo, o paciente que nunca veio para a minha clínica, o paciente que chegou agora em agosto pela primeira vez, sentou para fazer uma consulta comigo, o quanto esse cara ou essa mulher gasta em média comigo? Esse é um indicador extremamente importante para a gente poder definir muita coisa na clínica. A gente chama isso de LTV, Lifetime Value, que é basicamente falar assim, olha, a cada 10 pessoas que chegam na minha clínica, novas, que nunca vieram na minha clínica antes,
Tem algumas pessoas que ficam só na consulta e vão gastar R$ 200 na consulta aqui. Daqui a pouco ele vai fechar um plano de acompanhamento, um protocolo. Essa pessoa vai gastar um pouco mais. Na média, quanto que essas 10 pessoas gastaram com você? Uma conta simples, que em 10 minutos você consegue fazer. Poxa, vamos supor que na média as pessoas estão gastando R$ 1.500 comigo. Esse indicador é extremamente importante para a gente saber o quanto a gente pode crescer, porque isso vai influenciar, Caio, no quanto a gente pode investir em marketing. Sim. E marketing a gente entende aqui como tudo que você investe para trazer gente para o seu... Então, as pessoas. Pode ser o filmmaker da clínica, pode ser o gestor de tráfego, o investimento em mídia paga, pode ser o outdoor, pode ser investimento em rádio. Beleza, esses aqui são os principais. Quanto que a gente está investindo em tráfego, em marketing? É o investimento ideal ou não? Porque até você faturar seus 200, a sua maior decisão aqui é como que você vai trazer pacientes em maior volume e mais barato. É isso que você quer fazer. Você quer trazer mais pacientes, você quer ter volume. Até 220 de faturamento, cara, é muito difícil você ter a oportunidade para olhar as finanças com mais calma. Não, vai trazer paciente. Foca em fazer o comercial muito bem feito. Agora, quanto que a gente pode gastar em marketing? Será que o seu tráfego pago está sendo tão rentável a ponto de você se dar o luxo de contratar uma consultoria de copywriting para você fazer conteúdos melhores? Será que você pode se dar esse luxo ou não? Não pode, porque o tráfego pago está muito caro ainda para o quanto seu paciente está gastando e você tem que otimizar ele antes de gastar mais. É o LTV que te diz isso. Porque a relação para clínicas, cara, para a grande maioria das clínicas, a relação entre... Só dando um outro contexto antes. E eu tô me dando a liberdade de explicar esses conceitos, cara, porque eu acho que médico que decidiu abrir clínica, ele precisa entender alguns conceitos para começar a ganhar dinheiro de verdade. Então, assim, esse é o LTV. O outro é o que a gente chama de CAC, que é o custo de aquisição do cliente. E na prática é tão simples quanto... A gente falou que veio 10 pacientes aqui, não falou? Vamos supor que a gente investiu R$ 10.000 em marketing. O nosso CAC é os 10 mil que a gente investiu em marketing dividido pelos 10 pacientes, que deu R$ 1.000. Se a gente pegar aqueles 1.500, que é o quanto que um paciente gasta em média, dividido pelos R$ 1.000, que deu 1,5, é a nossa relação que ela vai ser um ouro para a gente definir se a gente pode gastar mais dinheiro ou não. Essa relação tem que sempre estar entre 5 e 10. Se a gente tiver uma boa relação entre 5 e 10 para uma clínica de investimento de LTV sobre CAC, a gente, se ela tiver entre 5 e 10... 10 a 20%. Exato. De pegar esse dinheiro e falar assim, cara, a gente tem dinheiro para poder colocar mais dinheiro em tráfego pago. A gente tem dinheiro para poder colocar dinheiro em uma consultoria de copy, comprar uma câmera nova para o nosso filmmaker fazer uma coisa melhor, contratar mais gente. Se ela tiver menos do que isso, poxa, a gente acabou de fazer uma conta que deu 1,5 aqui. O que está errado? Ou a gente está gastando dinheiro demais em marketing e esse dinheiro não está tendo retorno suficiente para a gente. Então vamos bater no gestor de tráfego, vamos bater no perfil de paciente que a gente está trazendo porque ele não está convertendo muito bem. Tem alguma coisa acontecendo aqui que não está legal, o nosso CAC está muito alto, ou o nosso paciente em média está gastando de menos. Então, poxa, se o nosso LTV está baixo, ou a gente está fazendo protocolos que eles não estão sendo bem precificados, ou a gente está tendo uma conversão tão baixa aqui que o pessoal ficar na consulta está só prejudicando a gente tem que dar um jeito de converter esse pessoal melhor. Tem o cancelamento tá alto. Às vezes o que eu vou falar às vezes parece contraintuitivo, né? Mas muitas vezes você pode tá trazendo novas consultas que na verdade tá tirando dinheiro do seu consultório, né? Com toda certeza. Porque a depender do custo que você traz e da precificação da margem que você tem, às vezes na verdade você literalmente está pagando, eu ia falar pagando para perder dinheiro, mas aí tá realmente errado, né? Ou seja, você paga para trazer um paciente e o valor que esse paciente paga é menos do que o que sobra ali em termos de margem líquida, né? É exatamente isso. É exatamente, assim, você vê que isso é mais comum do que deveria. E quando você pega quando você calcula essa métrica, LTV sobre CAC, você fala, opa, tô num bom cenário para investir em marketing, beleza, você consegue colocar mais dinheiro. Você começa a olhar para o final do mês, sobrou R$ 500. Poxa, você pode colocar em tráfego pago porque está tendo um retorno bom. Você pode colocar esse dinheiro em alguma outra coisa em marketing porque ainda está sendo um bom retorno. Agora, se essa relação não estiver boa, não adianta colocar dinheiro porque você vai queimar, basicamente. Você vai colocar dinheiro para perder. Basicamente o que você falou antes. Você não E se essa relação estiver muito alta? Supor, poxa, eu acabei de calcular meu LTV sobre CAC, Gui. Calculei de agosto, calculei de julho, calculei de junho. Você pode calcular mês após mês, separando certinho quais são os novos clientes cada mês, quando você investir em marketing. Todos eles deu 12, 15, 16 vezes. O que isso é o sinal? É que você está investindo pouco em marketing.
Você deveria estar investindo mais, porque tá tão boa essa relação que tá ficando pouco eficiente, você não tá investindo tanto. O que você tá fazendo com esse dinheiro que tá sobrando? Você deveria estar colocando aqui, porque o que você tá colocando em CDI, cara, não faz sentido nesse momento. Então é um pouco isso, sabe, que a gente vê. Tá curtindo o episódio? Tem um recado rápido aqui pra você. A gente iniciou o nosso clube de negócios para quem empreende em medicina do estilo de vida, que é o MEV Business. Então a gente tem ali a possibilidade de você estar em um grupo de médicos empreendedores dentro dessa área. Você também vai ter toda a base técnica sobre estratégia, vendas, marketing, construção de produto, finanças, para você ter um repertório de conhecimento para tomar melhores decisões. E a gente tem um board de especialistas em marketing médico, em finanças médicas, construção de produto, estratégia, para te ajudar a tomar as melhores decisões para o seu negócio. Seja você que está iniciando, talvez pensando ainda no seu consultório particular, quanto você que já tem uma clínica, talvez com alguns colaboradores, outros profissionais, e está querendo ir para o próximo nível do seu negócio. Se fez sentido para você, eu convido você a aplicar, a gente vai entrar em contato, entender o seu momento, ver se faz sentido, explicar todos os detalhes de como você pode estar com a gente. Ou seja, você aprender a pensar e interpretar, né, os dados, indicadores, dominar essa linguagem, faz com que você tome decisões, que é o que vai fazer você poder avançar, né? Exato. E aí eu gosto sempre de trazer, né, Gui, que assim, a gente falou aqui da coisa de ganhar dinheiro e tudo, e aí em algumas pessoas eu vejo que isso gera um certo desconforto ali psicológico, mas a gente está falando, cara, de você poder, por exemplo, reduzir a sua agenda para poder pegar seu filho na escola, né? Para você poder realizar, como a gente estava falando aqui, talvez o seu sonho de fazer a viagem X ou YZ, de realizar um sonho da sua mãe que você tem de fazer uma cirurgia, de fazer determinada coisa. Tudo isso, ele vai ser via investimento, vai ser via dinheiro, né? Então, eu tenho uma frase que eu gosto bastante do Peter Drucker, né, que é, enfim, tido como o pai da administração, e ele fala que não existe lucro na empresa. Ele diz que o lucro, na verdade, é o preço do risco. Cara, eu acho essa frase, assim, coisa fina demais, assim, esse conceito, né, dele, porque a ideia é, cara, você assume muito risco. Até você conseguir fazer um negócio que vai te dar um dinheiro para você pagar suas contas, você assumiu muito risco. Você assumiu o risco fazendo a medicina, depois escolhendo fazer residência, depois assumindo o custo para iniciar um consultório que você não sabe se vai vir paciente, aí você bota o dinheiro em marketing, nada tem como te garantir que os pacientes vão vir, né? Claro que quanto mais você souber, maior a chance de dar certo, mas é um risco que você está assumindo. Aí você contrata uma secretária sem saber se vai ter novos pacientes no outro mês, você resolve investir na estrutura da sua clínica sem ter certeza se vai ter novas pessoas. Então, você está assumindo cada vez mais risco. E o lucro nada mais é do que o preço disso. Sim. Né? O preço, vamos dizer assim, merecido de tudo isso. Porque na hora que der errado, cara, você vai ter que assumir. Você né? assume. Se você vai lá e investe, enfim, uma grana para fazer uma clínica toda bonita, receber as pessoas muito bem, prestar um serviço excelente, e por algum motivo as coisas não dão certo, você não atrai as pessoas, você vai ter que assumir isso, depois você vai ter que pagar. Então, assim, no final é a possibilidade de ter uma vida que, inclusive, muitas vezes a gente considera quase que como assim, porque eu vejo muita gente assim, cara, não quero ficar rico, tipo, cara, eu só quero ter minha vida, ter um bom carro. Mas isso a nível de Brasil já é ser rico, né? Exatamente. E tem Mas até a gente associa muito a ostentação exagerada e coisa do tipo, né? É ter possibilidade, né? Deve você ter o plano de saúde, você vai estar sofrendo na escola boa, nananã, esse tipo de coisa, né? É ter opção. E tem até e tem uma outra frase que eu gosto muito também que tá em linha com isso, Caio, que é: só se arrepende quem fica em cima do muro, assim. Você já assumiu esse risco. Você já assumiu o risco de sua secretária ser demitida e ela te colocar um processo trabalhista que vai te dar uma puta dor de cabeça. Você tem o risco de, igual você falou, quebrar, e o pessoal vai procurar emprego, mas e você? Vai fazer o quê com as dívidas que você tem, com as responsabilidades que você tinha financeiramente falando? Só se arrepende quem fica em cima do muro. Em que sentido? Se é para fazer a clínica acontecer, faz certo.
Pega esse momento que você tem agora e faz direito, senta, reduz a conta na pessoa física e vai estudar a questão de marketing, vai estudar a questão de venda até encontrar 200 mil de faturamento de verdade. Tem pouca coisa que você precisa saber que não tangencia a parte de venda e marketing. A parte financeira é ótimo saber EBITDA, é ótimo saber fluxo de caixa, é ótimo saber gestão de passivo, é ótimo saber. Mas, cara, não é nada tão importante. Não é. Vai mudar o jogo e você conseguir trazer paciente. Desculpa, só uma inclusão aqui, né? Até para conectar com a coisa que a gente falou de LTV e CAC, né? Aqui a gente bate muito, cara, que para mim a base de tudo é você construir um produto muito bom e principalmente um produto, no caso aqui que a gente trabalha com mudança do estilo de vida e tal, que tenha longitudinalidade, né? Ou seja, que você vai acompanhar essa pessoa. Por quê? Vou te dar um exemplo aqui. A gente teve uma colega que veio fazer a formação e ela estava fazendo uma transição total, né? Ou seja, ela veio sem nunca ter atendido um paciente no particular, era o objetivo dela. E aí, em 12 semanas, a gente ajuda a pessoa a montar o plano de acompanhamento, enfim, ela entrou também na formação de negócio, aprendeu ali como é que eu apresento, como é que eu estruturo isso. O primeiro paciente dela que ela apareceu, que foi assim, uma indicação de uma pessoa próxima, assim, antes de fazer marketing, ela já tinha um produto redondo, ela apresentou para esse paciente fechou um plano de acompanhamento, 9 consultas. Ou seja, um paciente se tornou, teoricamente, 9, né, no sentido do volume. Então, o esforço para o crescimento é muito menor quando você tem um produto muito bom para um público certo e que a pessoa chega e fala, cara, é exatamente isso que eu preciso para resolver meu problema. Perfeito. E aí você usa muito menos energia e dinheiro, inclusive, né, de marketing e tal, porque, cara, oferecer água para quem tá com sede é muito mais fácil do que tentar convencer o cara que ele precisa beber água, que água faz bem, que se ele desidratar. Então, a gente bate muito nessa tecla de produto como base, porque eu concordo com você, quando você começar a colocar gasolina na máquina, né, que aí é você azeitar a coisa de atrair pessoas e tudo, se você está com o produto certo, esse crescimento ele não é linear, né? Muitas vezes ele é exponencial. Perfeito. E nisso, como que eu olho isso da parte financeira? Se você está pagando marketing e você está pagando para ter aqueles leads, começando pelos leads que estão te mandando mensagem, até eles virarem consulta, até eles virarem protocolo, é seu objetivo como gestor da clínica, como dono, pegar esse dinheiro e otimizar ele ao máximo. É pegar esse lead e transformar ele ao máximo em consulta. É o pessoal que vem em consulta e transformar ao máximo em dinheiro que vai virar protocolo e vai virar qualquer outra coisa. Mas porque se você consegue fazer isso muito bem, quebrando a cabeça sobre produto, quebrando a cabeça sobre conversão, como é que você faz um atendimento melhor, como é que você faz para trazer um time comercial às vezes, mesmo que clínica pequena ainda, como você tá, às vezes você no consultório, mas às vezes você trazer alguém que vai te ajudar a vender, ou você ficar mais inteligente para vender as coisas, como que isso, em termos de retorno sobre investimento, que é o ROI, ele é muito positivo, porque você já está pagando para trazer esse lead, você já está pagando para ter aquelas pessoas no seu WhatsApp. Agora, é função sua, a partir do momento que as pessoas estão interessadas, é função sua extrair o máximo delas, inclusive com produto e qualquer outra coisa. Excelente, show de bola. Cara, muito obrigado, acho que a gente passou por vários pontos aqui super interessantes. Queria te pedir para deixar acho que dica não é a palavra assim, que eu queria, mas assim, se você fosse deixar uma mensagem do ponto de vista financeiro, do tipo assim, cara, eu acho que a lição ou talvez uma forma de pensar, um pensamento, uma filosofia do ponto de vista financeiro que você considere o mais fundamental para o médico que ele deve levar em consideração a partir do momento que ele resolveu abrir o consultório, enfim, né, que ele vai ter que se envolver com isso. Cara, a mensagem é a assimetria de informação. A assimetria de informação é uma bênção. A gente acha que a gente começar um consultório e a gente não ter o conhecimento de gestão, a gente não ter o conhecimento de como a gente aumenta o LTV, como a gente otimiza, às vezes é melhor do que a gente já ter isso na nossa formação. Por quê? Toda vez que a gente tem uma assimetria de informação, a gente tem oportunidade. Quem vai atrás de conhecimento, quem vai atrás de entender como que você resolve aquele tipo de problema, tende a ter muito mais sucesso do que as pessoas que já têm tudo pronto e a competição fica muito grande. Então, as pessoas pensam muito sobre, nossa, a gente está na faculdade, a gente não aprendeu nada sobre gestão. Cara, isso é ruim? Mas na prática pode ser uma bênção, porque se ninguém aprendeu,
todo mundo saísse, fosse um bom gestor, bom de tudo. Imagina quanto que vai custar o teu lead. Imagina quanto que ia custar para você abrir um consultório. Ia ser muito alto, porque tá todo mundo fazendo. Então, quando você começa a se deparar com médicos que estão indo atrás, é um pouquinho aqui num podcast, é um pouquinho ali num curso presencial que vai fazer, é um pouquinho ali e tal, indo atrás, conseguindo fazer uma gestão financeira um pouco boa para ter um pouquinho mais de dinheiro mês após mês para se dar o luxo de fazer algumas coisas que são pagas, algumas que são gratuitas, mas que vai ter tempo para fazer isso, é onde você realmente tem oportunidade. Então, a simetria de informação, ela não necessariamente é ruim. Na verdade, eu vejo como uma oportunidade. Então, usar bem isso. Me lembrou muito a frase do Warren Buffett, né? Que o melhor investimento é você investir em você mesmo. É isso mesmo. Porque, obviamente, quanto mais habilidade você tiver, você vai manter essa habilidade pelos próximos 20 a 30 anos, né? Não é verdade. Retorno de curto prazo. É verdade. Maravilha. Cara, obrigado. Esse foi mais um episódio do MEV Hack, podcast mais MEV do Brasil. Até a próxima. Valeu. Valeu.